A mulher foi contratada para limpar a casa do milionário, até que ele pediu que ela o ajudasse a tomar banho. A vulnerabilidade do milionário fez com que ela visse o homem por trás da fachada de poder e riqueza. O que aconteceu nessa simples ajuda te deixará em choque. Acompanhe essa linda história e várias outras em nosso canal. O som suave dos sapatos resistentes de limpeza de Marta Ribeiro ecoava pelo corredor de mármore da mansão Vista Verde. Ela ajustou seu uniforme cinza simples e respirou fundo antes de entrar na grandiosa cozinha, onde a luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, com vista para os jardins bem cuidados da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Bom dia, senhora Pereira. Marta cumprimentou a governanta, uma mulher severa na casa dos 60 anos que administrava a propriedade há mais de 2 décadas. Marta, graças a Deus você chegou. Precisamos de todas as mãos hoje, respondeu a senhora Pereira, sem tirar os olhos da sua prancheta. O senhor Negreiros solicitou uma limpeza completa da ala leste. Está fechada há anos, mas aparentemente ele decidiu abri-la novamente. Marta assentiu, embora seu coração tenha afundado um pouco. Nos 3 meses em que trabalhava na mansão Vista Verde, ela nunca havia encontrado seu proprietário, Eduardo Negreiros. O bilionário empresário de tecnologia era como um fantasma, um nome sussurrado entre os funcionários com reverência e medo em partes iguais. Sua reputação o precedia, frio, exigente e intensamente reservado. Algo mudou? Perguntou Marta, prendendo seu cabelo castanho avermelhado em um rabo de cavalo prático. A expressão da senhora Pereira suavizou um pouco. Ele está voltando para casa amanhã. Normalmente ele só fica por 1 ou 2 dias, mas desta vez está planejando permanecer por tempo indeterminado. Esta notícia percorreu Marta como uma corrente elétrica. Trabalhar na Vista Verde tinha sido uma bênção. O pagamento era generoso e permitia que ela enviasse dinheiro para sua irmã em Minas Gerais, que criava sozinha o sobrinho de Marta, depois que seu cunhado os abandonou. Mas a ideia de trabalhar sob o escrutínio direto do infame Eduardo Negreiros a deixava nervosa. A ala leste era como entrar em outro mundo. Enquanto o resto da mansão mantinha uma estética moderna e minimalista, esta ala parecia congelada no tempo, acolhedora, tradicional e cheia de toques pessoais. Fotografias empoeiradas em molduras de prata alinhavam-se nas paredes, mostrando um Eduardo mais jovem e sorridente ao lado de uma bela mulher com olhos gentis e um sorriso radiante. Essa é a senhora Negreiros, sussurrou Rosa, outra governanta que trabalhava na propriedade há mais tempo que Marta. Ela faleceu há 5 anos. O senhor Negreiros fechou esta ala no dia seguinte e não pisou nela desde então. Marta pegou cuidadosamente uma das molduras, limpando anos de poeira para revelar o casal no que parecia ser uma viagem de barco, seus rostos brilhando de felicidade. Qual era o nome dela? Olívia, respondeu Rosa suavemente. Eles eram namorados desde a faculdade. Ela era a única pessoa que conseguia fazê-lo rir, segundo os funcionários mais antigos. Depois que ela se foi, ele mudou completamente. Enquanto Marta continuava limpando, ela juntava fragmentos da vida de Eduardo Negreiros a partir dos pertences que encontrava. Estantes cheias de livros sobre filosofia e arte, muitos com anotações manuscritas nas margens. Uma coleção de discos de vinil que iam do clássico ao jazz. Uma pintura inacabada em um cavalete, coberta com um lençol. Esta ala contava a história de um homem diferente do magnata frio, descrito em revistas de negócios e colunas de fofocas. 3 dias depois, a mansão Vista Verde zumbia com energia nervosa. O senhor Negreiros havia chegado tarde na noite anterior e Marta ainda não o tinha visto. Enquanto ela realizava suas tarefas matinais, limpando a biblioteca principal, ouviu a porta abrir atrás dela. Você perdeu um lugar. A voz profunda fez Marta pular. Ela girou para se encontrar cara a cara com o próprio Eduardo Negreiros. Alto e imponente em um terno impecavelmente ajustado, ele parecia exatamente como suas fotografias, exceto por uma diferença marcante. Parecia exausto, com olheiras sob seus penetrantes olhos azuis e uma palidez em sua pele que falava de alguém doente. Desculpe, senhor Negreiros.
Marta gaguejou imediatamente, voltando a limpar a prateleira que ele havia indicado. Ele permaneceu na porta, estudando-a com uma intensidade que a deixou desconfortável. Você é nova? Sim, senhor. Marta Ribeiro. Comecei há 3 meses. Ele assentiu bruscamente. Você limpou a ala leste? Não era uma pergunta, mas Marta sentiu-se compelida a responder. Sim, senhor. Todos nós limpamos. Vocês moveram alguma coisa? Não, senhor. A senhora Pereira foi muito clara que tudo deveria permanecer exatamente como estava. Algo passou pelo rosto dele. Alívio, talvez, ou decepção. Marta não conseguia dizer. Sem dizer mais nada, ele virou-se para sair, mas ao fazê-lo, cambaleou ligeiramente, estendendo a mão para se apoiar no batente da porta. Marta instintivamente deu um passo à frente. Senhor Negreiros, o senhor está bem? Ele se endireitou imediatamente, sua expressão endurecendo. Estou bem, termine seu trabalho. Mas ele não estava bem. Com o passar dos dias, Marta o observava à distância, notando como ele se agarrava aos corrimãos para se apoiar ao subir escadas, como suas mãos tremiam ligeiramente ao alcançar objetos, como às vezes ele pausava no meio de uma frase durante ligações telefônicas, como se tentasse recuperar o fôlego. Uma noite, quando Marta estava terminando seu turno, ela passou pelo escritório e ouviu um estrondo. Sem pensar, ela correu para dentro e encontrou Eduardo Negreiros no chão, com um copo de uísque quebrado ao seu lado. Senhor Negreiros, ela ofegou, ajoelhando-se ao lado dele. De perto, os sinais de sua deterioração eram ainda mais aparentes. A perda de peso, a respiração superficial, o suor em sua testa, apesar da temperatura amena da sala. Saia! Ele rosnou, tentando se levantar, mas falhando. Senhor, você precisa de ajuda. Deixe-me chamar um médico. Nada de médicos, ele respondeu bruscamente. Ninguém pode saber disso. Ajude-me a ir para o meu quarto, depois saia. É uma ordem. Contra seu melhor julgamento, Marta concordou, permitindo que ele se apoiasse nela enquanto lentamente faziam seu caminho até o quarto principal. Uma vez lá, ele desabou na cama, sua respiração laboriosa. Devo chamar a senhora Pereira? Marta perguntou, pairando incerta pela porta. Não, ele respondeu, sua voz mais suave agora, quase vulnerável. Ninguém pode saber. Não posso parecer fraco. Não agora. Marta hesitou, dividida entre respeitar seus desejos e sua preocupação com o bem-estar dele. Senhor, não quero ultrapassar limites, mas você claramente precisa de atenção médica. Ele fechou os olhos. Não é nada que eles possam consertar. Consultei os melhores especialistas do país. Sei exatamente o que há de errado comigo e fiz as pazes com isso. A implicação de suas palavras pairou pesada no ar. Marta sentiu um nó formar-se em seu estômago ao perceber o que ele estava dizendo. Este homem poderoso, que comandava um império de trás destas paredes, estava gravemente doente. Estarei bem pela manhã, ele disse, embora ambos soubessem que era uma mentira. Só preciso descansar. Marta assentiu, recuando em direção à porta. Boa noite, senhor Negreiros. Quando ela virou para sair, a voz dele a deteve. Marta! Sim, senhor. Obrigado, ele disse, as palavras soando estranhas em seus lábios, como se não estivesse acostumado a expressar gratidão. E lembre-se, nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Ela assentiu novamente, fechando a porta atrás de si. Enquanto descia a grande escadaria, Marta encontrou-se contemplando o enigma de Eduardo Negreiros. Os titãs da indústria deveriam ser invencíveis, mas atrás de portas fechadas, ele estava lutando uma batalha que não podia vencer com todos os seus bilhões. Na manhã seguinte, Marta chegou ao trabalho e encontrou a senhora Pereira esperando por ela. O senhor Negreiros solicitou que você seja realocada como sua assistente pessoal, anunciou a governanta, claramente perplexa com esse desenvolvimento. Eu? Mas não tenho experiência como... Essas foram suas instruções específicas. Você se reportará diretamente a ele a partir de agora. Suas funções incluirão gerenciar sua agenda, correspondência e... A senhora Pereira hesitou. Atender às suas necessidades pessoais. Marta sentiu um arrepio descer por sua espinha. Ela entendeu agora por que ele a havia escolhido. Ela era a única que sabia sobre sua condição.
Ela tinha visto por trás da cortina, vislumbrado a vulnerabilidade que ele tão desesperadamente queria esconder do mundo. Enquanto subia a escadaria em direção à suíte dele, Marta não conseguia se livrar da sensação de que estava cruzando um limiar, entrando em uma situação complicada que testaria os limites entre empregador e empregado, entre dever e compaixão, entre distância profissional e conexão humana. Mal sabia ela que atrás das imponentes portas dos aposentos privados de Eduardo Negreiros havia não apenas um homem lutando contra a doença, mas uma alma assombrada por segredos e arrependimentos que em breve a envolveriam de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A primeira semana de Marta como assistente pessoal de Eduardo Negreiros foi uma aula magistral em contradição. O homem que dominava salas de reuniões e comandava respeito em toda a indústria tecnológica mal conseguia levantar-se de sua cama algumas manhãs. Sua condição parecia flutuar. Havia dias em que sua força retornava o suficiente para ele conduzir videoconferências de seu escritório e outros em que ele não conseguia nem segurar uma caneta firmemente. Em uma quinta-feira particularmente difícil, Marta chegou à suíte dele com sua bandeja de café da manhã habitual e o encontrou tentando abotoar sua camisa, seus dedos tremendo demais para completar a tarefa simples. "Deixe-me ajudá-lo", ela disse calmamente, deixando a bandeja. Orgulho brilhou em seus olhos. "Eu não preciso..." "Senhor Negreiros", Marta interrompeu, surpreendendo-se com sua ousadia. "Nós dois sabemos que isso não é verdade." Seguiu-se um silêncio tenso, quebrado apenas quando ele baixou as mãos em rendição. Marta aproximou-se cautelosamente e começou a fechar os botões, agudamente consciente da intimidade do momento. A pele dele estava quente sob o fino algodão, e tão perto, ela podia sentir o cheiro de sua colônia, cara misturado com algo mais, um cheiro medicinal que ela reconheceu dos últimos dias de sua avó. "Por que você não contou aos funcionários?" ela perguntou, mantendo os olhos fixos em sua tarefa. "Porque a pena é mais debilitante do que qualquer doença", ele respondeu. "No momento em que as pessoas sabem, tudo muda. A maneira como olham para você, falam com você, tratam você. Recuso-me a ser definido por este contratempo temporário." Marta olhou para ele, notando o ajuste teimoso de sua mandíbula. "É temporário?" Algo tremulou em seu olhar. Uma vulnerabilidade momentânea antes que as paredes voltassem. "Tudo é temporário, senhorita Ribeiro. Sucesso, fracasso, saúde, a própria vida." Com o passar dos dias, Marta descobriu-se tornando-se mais do que apenas uma assistente. Ela era seu escudo contra o mundo exterior, mantendo a ilusão de seu poder inalterado. Ela aprendeu a forjar sua assinatura em documentos quando suas mãos não cooperavam, a falar em seu nome durante telefonemas quando sua voz falhava, a antecipar suas necessidades antes que ele tivesse que verbalizá-las. Uma noite, após um dia particularmente desafiador de reuniões virtuais consecutivas, Eduardo desmaiou em seu escritório privado, sua respiração superficial e laboriosa. "Vou chamar um médico", Marta insistiu, alcançando seu telefone. "Não", ele ofegou, agarrando seu pulso com força surpreendente. "Apenas ajude-me a ir ao banheiro. Preciso tomar minha medicação." Ela o apoiou enquanto se dirigiam ao seu luxuoso banheiro privativo, onde ele tateou um frasco de remédio antes de derrubá-lo, os comprimidos espalhando-se pelo chão de mármore. "Droga!" ele sibilou, sua frustração palpável. Marta, calmamente, recolheu os comprimidos, contando a dosagem correta e entregando-a a ele com um copo d'água. Ele os engoliu com dificuldade, então apoiou-se pesadamente na pia. "Preciso tomar banho", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Não suporto o cheiro de doença em mim." Marta hesitou. "Vou chamar o Jerônimo." O mordomo estava com a família há décadas e normalmente ajudaria com esses assuntos. "Não." A voz de Eduardo era firme. "Ninguém mais pode me ver assim. Prefiro ficar sem." Marta estudou seu rosto pálido, a determinação em seus olhos apesar de seu estado enfraquecido. Ela tomou uma decisão que sabia que cruzava uma linha. "Vou ajudá-lo."
Surpresa registrou-se em seu rosto. Isso não faz parte da sua descrição de trabalho, senhorita Ribeiro. Nem se tornar sua ghostwriter ou dublê de voz, mas aqui estamos. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Deixe-me ajudar, ou você provavelmente cairá e rachará a cabeça neste mármore ridiculamente caro. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, o primeiro que ela viu. Você é incomumente direta para alguém na minha folha de pagamento. Minha avó sempre dizia que a honestidade era mais barata que curativos. Marta virou-se para ligar o chuveiro. Além disso, cresci ajudando meu avô depois do derrame dele. Isso não é território novo para mim. O que se seguiu foi um exercício de distanciamento profissional, enquanto Marta ajudava Eduardo a se despir e se equilibrar no chuveiro. Ela manteve os olhos desviados o máximo possível, concentrando-se nos aspectos práticos da tarefa, enquanto ele mantinha um silêncio estoico. Mas a vulnerabilidade do momento era impossível de ignorar. Este homem que comandava um império de bilhões, reduzido a precisar de ajuda com as funções humanas mais básicas. Enquanto o ajudava a vestir pijamas limpos depois, ele finalmente falou. Não era assim que eu imaginava passar meus 40 anos, sendo banhado como um bebê. Bem, pelo lado positivo, você tem toalhas muito mais bonitas que um bebê, Marta respondeu, tentando aliviar o clima enquanto abotoava a parte de cima do pijama de seda. Ele soltou uma risada curta e surpresa, depois estremeceu como se o som o machucasse. Você é uma mulher incomum, Marta Ribeiro. Prefiro o termo adaptável, ela rebateu, ajudando-o a ir para a cama. Uma vez que ele estava acomodado, Marta virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Fique, só por um momento. Ela hesitou, então puxou uma cadeira ao lado da cama. Dele. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não inteiramente desconfortável. Conte-me sobre você, ele disse inesperadamente, além do que está no seu arquivo de emprego. Marta levantou uma sobrancelha. Você leu meu arquivo? Faço questão de saber quem tem acesso à minha vida privada. Seus olhos azuis a estudavam intensamente. Mas arquivos contam apenas parte da história. Ela considerou o que compartilhar. Cresci em uma pequena cidade em Minas Gerais. Meu pai nos deixou quando eu era jovem. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para sustentar a mim e minha irmã. Catarina. Eu estava planejando ir para a faculdade com uma bolsa de estudos, mas então minha mãe adoeceu. Então fiquei para cuidar dela e ajudar com a Catarina. Seu arquivo mencionou que sua mãe faleceu há 3 anos. Sinto muito. A simpatia genuína em sua voz a surpreendeu. Obrigada. Depois que ela se foi, me mudei um pouco pegando os trabalhos que conseguia encontrar. Minha irmã se casou jovem com um cara que acabou sendo menos que confiável. Quando ele a deixou com um filho de 5 anos, comecei a enviar todo o dinheiro que podia economizar. É por isso que você aceitou este trabalho? O salário? Marta assentiu. Empregos que pagam tão bem não aparecem com frequência para alguém com minha falta de qualificações. No entanto, você é mais competente que meus executivos formados em Harvard, ele comentou. Educação não é tudo, diz o homem com 3 diplomas de universidades de elite. Ela provocou gentilmente. Ele sorriu novamente, um sorriso real que transformou seu rosto. Touché. A manhã seguinte marcou uma mudança em seu relacionamento. Os limites profissionais permaneceram, mas uma nova camada de compreensão havia sido estabelecida. Eduardo começou a compartilhar mais sobre seu trabalho, explicando estratégias de negócios complexas, enquanto Marta o ajudava a se vestir ou organizava sua medicação. Ela se viu fascinada por sua mente brilhante, a maneira como ele podia dissecar problemas e visualizar soluções além do que outros podiam ver. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava sua mesa, Marta encontrou uma fotografia que não havia visto antes. Eduardo e Olivia, no dia do casamento, parecendo extremamente felizes. Ela era linda, disse Marta quando Eduardo entrou na sala e a encontrou olhando para a foto. Ele pegou a moldura das mãos dela, sua expressão ilegível. Ela era tudo. Sinto muito, não quis bisbilhotar. Ele colocou a fotografia virada para baixo na mesa. Foi uma vida diferente. Eu era um homem diferente então.
Como vocês se conheceram? Marta perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Por um momento, ela pensou que ele não responderia. Então, ele sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro. Na USP, segundo ano, ela estudava História da Arte, eu Ciência da Computação. Éramos completos opostos, mas de alguma forma perfeitamente compatíveis. Seus olhos adquiriram um olhar distante. Ela acreditou em mim antes de qualquer um. Quando comecei minha primeira empresa no nosso apartamento de garagem, ela nos sustentou dando aulas de arte para crianças. Ela nunca se importou com o dinheiro, mesmo quando começou a jorrar. Marta podia ouvir o amor em sua voz, mas também a dor. Ela parece ter sido notável. Ela era a bússola da minha vida, ele disse simplesmente. Quando ela morreu, perdi meu rumo. A vulnerabilidade em sua admissão tocou algo em Marta. É por isso que você fechou a ala leste? Seu maxilar apertou-se. Aquele era o espaço dela. O estúdio dela estava lá, sua sala de jardim. Era preenchido com seu riso, sua criatividade. Depois que ela se foi, não pude suportar vê-lo vazio de sua presença. Mas você reabriu agora, Marta apontou gentilmente. Os olhos de Eduardo encontraram os dela, intensos e inquisitivos. Alguns fantasmas precisam ser enfrentados eventualmente. A conversa foi interrompida por uma ligação de sua equipe jurídica, puxando-o de volta para seu papel de CEO. Marta se desculpou, mas ao sair da sala não conseguia deixar de sentir que Eduardo Negreiros estava lentamente permitindo que ela visse por trás de sua fachada cuidadosamente construída. As semanas seguintes trouxeram uma melhora gradual na condição de Eduardo. A nova medicação parecia estar funcionando, dando-lhe mais dias bons do que ruins. Em um desses dias, ele surpreendeu Marta pedindo que ela o acompanhasse até a ala leste. Tem certeza? Ela perguntou, sabendo como ele tinha evitado o local por anos. Ele assentiu com determinação nos olhos. Está na hora. Eles caminharam em silêncio pelo corredor que levava ao estúdio de Olivia. Quando Eduardo abriu a e porta, o ambiente estava exatamente como Marta o tinha limpado semanas antes. Um cavalete junto à janela, telas empilhadas contra as paredes, pincéis ainda em potes, como se esperassem pelo retorno de sua dona. Eduardo moveu-se lentamente pelo espaço, passando os dedos sobre os pertences de Olivia. Ela estava trabalhando em uma série sobre transformação, ele disse suavemente, a beleza que emerge da dor. Marta permaneceu quieta, sentindo que ele precisava falar sem interrupção. Ela nunca terminou. Ele parou diante de uma tela inacabada, mostrando uma fênix emergindo das cinzas. No dia antes dela morrer, ela me disse que estava travada, que algo estava faltando na composição. Eu estava muito ocupado com o lançamento de um produto para realmente ouvir. O arrependimento em sua voz era palpável. Marta deu um passo mais perto. Você não poderia saber. Não poderia? Sua voz endureceu. Eu estava tão absorto em meu império que perdi os sinais. Ela estava tentando me dizer algo importante, mas eu não estava prestando atenção. Que sinais? Marta perguntou gentilmente. Eduardo virou-se para encará-la, sua expressão atormentada. Ela não estava apenas falando sobre sua pintura. Ela estava tentando me contar sobre sua saúde. Ela vinha experimentando sintomas por semanas, mas não queria me preocupar durante o lançamento. Quando percebi e a levei para um hospital, já era tarde demais. O peso de sua confissão pairou no ar entre eles. Marta podia ver agora a fonte de sua dor. Não apenas o luto, mas a culpa. Não foi apenas a doença que a tirou de mim, ele continuou, sua voz pouco mais que um sussurro. Foi minha negligência, minha obsessão pelo sucesso. Priorizei tudo o mais acima da única pessoa que mais importava. Marta sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eduardo, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você não pode se culpar pelo que aconteceu com Olivia. Não posso, ele desafiou, uma tempestade se formando em seus olhos. Os médicos disseram que se tivéssemos descoberto mais cedo, ela poderia ter tido uma chance. Eu estava muito cego para ver o que estava acontecendo bem na minha frente. Essa é uma culpa que carregarei até o túmulo. Enquanto ele falava essas palavras,
uma compreensão surgiu em Marta. A doença de Eduardo Negreiros não estava apenas atacando seu corpo, ele estava permitindo que ela o consumisse, como se em penitência pelo que ele percebia como seu maior fracasso. Antes que ela pudesse responder, ele cambaleou ligeiramente, o desgaste emocional da visita claramente tendo um efeito físico também. Marta moveu-se rapidamente para apoiá-lo, seu braço em volta da cintura dele. "Vamos levá-lo de volta para seu quarto", ela disse suavemente. Enquanto faziam seu caminho lento de volta pelo corredor, Marta sentiu o peso da confissão dele se estabelecendo ao seu redor. Ela não era mais apenas conhecedora de sua vulnerabilidade física, mas também das feridas de sua alma. A linha entre empregadora e cuidadora estava se tornando algo mais complexo, mais íntimo. O que começara como um trabalho estava se transformando em algo que nenhum deles havia antecipado. Uma conexão que transcendia limites profissionais e aventurava-se em território perigoso. Para Marta, a percepção era ao mesmo tempo estimulante e aterrorizante. Eduardo Negreiros não era mais apenas o bilionário que assinava seus contra-cheques. Ele estava se tornando algo muito mais complicado. Um homem quebrado por quem ela estava começando a se importar profundamente. O outono desceu sobre a Barra da Tijuca, pintando a mansão Vista Verde em tons de âmbar e carmesim. Os jardins que Marta vislumbrava das janelas transformavam-se diariamente, folhas espiralando em elegante rendição à estação que mudava. Dentro das paredes da mansão, outra transformação estava ocorrendo, uma menos visível, mas igualmente profunda. A saúde de Eduardo continuava a melhorar sob o novo regime de tratamento. Os tremores eram menos frequentes, sua força gradualmente retornando. Com este renascimento físico, veio um tipo diferente de despertar. Ele começou a se aventurar fora de sua suíte com mais frequência, às vezes acompanhando Marta em sua caminhada diária pelos jardins, suas conversas estendendo-se além de assuntos de negócios para literatura, filosofia e arte, assuntos que Olívia amava. Em uma dessas tardes, eles pararam em um banco de pedra com vista para um pequeno lago na propriedade. A água refletia a folhagem ardente, criando um mundo espelhado de glória outonal. Olívia projetou esta paisagem, disse Eduardo, quebrando um silêncio confortável. Os arquitetos queriam algo mais formal, mas ela insistiu nesta abordagem, selvagem e natural. Ela dizia que jardins bem cuidados eram como pessoas usando máscaras impressionantes, mas escondendo sua verdadeira natureza. Marta sorriu, imaginando a mulher das fotografias fazendo tal declaração. Parece que ela era uma força e tanto. Imparável quando acreditava em algo. A voz de Eduardo carregava medidas iguais de orgulho e perda. Inclusive em mim. Ele sentou-se no banco, sua respiração levemente laboriosa pela caminhada. Marta juntou-se a ele, mantendo uma distância respeitosa. Você nunca fala sobre como começou, ela observou. As revistas o pintam como um caso de sucesso da noite para o dia, mas imagino que a realidade foi mais complicada. Eduardo deu uma risada curta. A parte da noite para o dia levou cerca de 10 anos dormindo em sofás-cama e comendo macarrão instantâneo. Sua expressão suavizou com nostalgia. Olívia e eu éramos apenas crianças, na verdade, 24 anos. Casados há menos de um ano. Eu tinha essa ideia para um algoritmo de segurança que ninguém em São Paulo apoiaria. Muito arriscado, diziam. Mas você provou que estavam errados. Eventualmente. Depois de dezenas de rejeições e quase falência 2 vezes. Ele virou-se para olhar para ela, seus olhos refletindo as cores outonais ao redor deles. Olívia nunca duvidou nenhuma vez. Mesmo quando tivemos que vender o carro dela para pagar o aluguel, ela apenas disse que lhe dava uma desculpa para caminhar mais. Marta podia sentir o peso de sua gratidão através dos anos. Ela acreditava na sua visão. Mais do que isso, ela acreditava em mim quando eu parei de acreditar em mim mesmo. Ele pegou uma folha caída, girando-a distraidamente entre seus dedos. Na noite em que finalmente vendi o algoritmo para a Meridiana Tech, prometi a ela que nunca esqueceria o que ela sacrificou por nós.
que não importava o quão bem-sucedidos nos tornássemos, eu sempre priorizaria o que mais importava, nosso relacionamento. Sua voz falhou na última palavra. Quebrei essa promessa, Marta, gradualmente, depois completamente. O sucesso tem uma maneira de consumir você de dentro para fora. Antes que eu percebesse, estava trabalhando 18 horas por dia, perdendo aniversários, adiando férias. E Olivia, ela nunca reclamou, nem uma vez. Ela entendia o que você estava construindo, Marta sugeriu gentilmente. Eduardo balançou a cabeça, um sorriso amargo cruzando seu rosto. O que eu estava construindo era um monumento ao meu próprio ego. A Negreiros Tecnologia poderia ter tido sucesso sem que eu me matasse de trabalhar e levasse todos os outros a fazer o mesmo. Mas eu não pude ver isso até que fosse tarde. Demais. Uma brisa fria varreu o lago, fazendo com que Marta enrolasse seu cardigã mais apertado ao redor de si mesma. Eduardo notou e instintivamente aproximou-se, oferecendo seu calor. Devemos voltar, ela disse, repentinamente consciente de sua proximidade. Ele assentiu, mas não fez nenhum movimento para se levantar. Há algo que preciso lhe contar, algo que nunca contei a ninguém. Marta sentiu um tremor de apreensão. Você não precisa, eu preciso, ele interrompeu. Porque você me viu no meu momento mais fraco e, de alguma forma, ainda olha para mim como se eu fosse digno de respeito. Porque você me ajudou a enfrentar a memória de Olivia depois de 5 anos fugindo dela. Porque estou cansado de carregar isso sozinho. A intensidade em seus olhos fez o coração de Marta acelerar. Ela assentiu silenciosamente, dando-lhe permissão para continuar. Na noite em que Olivia morreu, ele começou, sua voz caindo para pouco mais que um sussurro. Eu deveria estar com ela. Tínhamos planos, uma noite rara juntos. Prometi a ela que não cancelaria desta vez. Mas então o acordo de Berlim começou a desmoronar, e eu... Ele parou, visivelmente lutando com a memória. Você teve que trabalhar. Marta completou para ele. Eu escolhi trabalhar, ele corrigiu duramente. Há uma diferença. Eu poderia ter delegado, poderia ter mantido minha promessa. Em vez disso, liguei e cancelei nossos planos. Novamente. Ela nem sequer pareceu surpresa. Seu rosto contorceu-se de dor. A última coisa que ela me disse foi: tudo bem, Eduardo, eu entendo. Marta estendeu a mão instintivamente, colocando-a sobre a dele. Você não poderia saber o que aconteceria. É exatamente isso. Ele continuou, virando sua mão para segurar a dela. Se eu estivesse lá, teria notado quando ela desmaiou. Teria chamado uma ambulância imediatamente. Em vez disso, ela ficou sozinha naquela casa grande e vazia por horas, antes que nossa governanta a encontrasse. A angústia em sua voz cortou Marta como uma dor física. O aneurisma poderia ter acontecido em qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo se você estivesse lá. Os médicos disseram que o tempo era crítico. Aquelas horas que ela passou inconsciente no chão, sua voz quebrou. Quando a levaram para o hospital, já era tarde demais para qualquer coisa além de dizer adeus. Eu nem consegui voltar de Berlim a tempo para isso. Marta sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Oh, Eduardo. Sabe o que é pior que a culpa? Ele perguntou, seu olhar fixo no horizonte distante. O fato de que não mudou nada. Mergulhei ainda mais fundo no trabalho depois, como se construir um império maior pudesse de alguma forma preencher o vazio que ela deixou. Tornei-me mais duro, mais frio, o tipo de CEO que as escolas de negócios glorificam e as pessoas normais desprezam. Até você ficar doente, Marta disse suavemente. Ele soltou uma risada amarga. Justiça poética, não é? O workaholic derrubado por sua própria doença induzida pelo estresse. Os médicos nem conseguem concordar com um diagnóstico, alguma resposta autoimune complicada, desencadeada pelo estresse crônico e luto, dizem. Marta considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Talvez não seja punição, Eduardo. Talvez seja uma oportunidade. Ele olhou para ela intrigado. Para quê? Para se realinhar com a pessoa que você era quando Olivia se apaixonou por você. Para lembrar o que importa antes que seja tarde demais. Algo mudou em sua expressão. Um suavizar ao redor dos olhos.
uma vulnerabilidade que o fez parecer mais jovem. E o que importa, Marta? Ribeiro? Ela encontrou seu olhar firmemente. Conexão, propósito. Viver uma vida que honre o que Olivia viu em você. Não apenas o sucesso profissional, mas a bondade por baixo dele. A intensidade entre eles cresceu na quietude outonal. Marta tornou-se agudamente consciente de suas mãos ainda unidas, do espaço diminuindo entre eles no banco. Quando Eduardo inclinou-se para a frente, ela sabia o que estava prestes a acontecer, mas se viu incapaz, ou sem vontade, de pará-lo. Seus lábios encontraram os dela com pressão suave, uma pergunta mais que uma exigência. Por um momento sem fôlego, Marta permitiu-se responder, sentir a conexão que vinha se construindo entre eles por semanas. Então, a realidade invadiu como uma onda. Ela recuou abruptamente, levantando-se do banco. Não posso fazer isso, ela disse, sua voz tremendo. Isso não é... Nós não podemos... Eduardo permaneceu sentado, parecendo igualmente chocado pelo que havia acontecido. Marta, sinto muito. Eu não deveria ter... Não é apropriado. Ela o interrompeu, endireitando seu cardigã com mãos trêmulas. Eu trabalho para você. Você está vulnerável agora. Isso não é real. Um lampejo de dor cruzou suas feições. Não é? Não. Ela insistiu, embora a mentira tivesse um gosto amargo. Você está confundindo gratidão com outra coisa. E eu estou confundindo compaixão com não sei o quê. Acho que ambos sabemos exatamente o que isso é, Eduardo disse. Calmamente, levantando-se para ficar diante dela. E isso aterroriza a nós dois. Marta deu um passo para trás. Eu deveria dar meu aviso prévio. Esta situação tornou-se... Por favor, não. O pedido foi suave, mas urgente. Preciso de... Você aqui, Marta. Não apenas como minha assistente ou cuidadora. Como a única pessoa que me vê, realmente me vê. Esse é exatamente o problema, ela sussurrou. Eu vejo você com muita clareza, e você me vê, e isso está mudando coisas que não deveriam mudar. Um longo silêncio estendeu-se entre eles, preenchido com palavras não ditas e emoções complexas demais para nomear. Finalmente, Eduardo assentiu. Não cruzarei essa linha novamente, ele prometeu. Mas, por favor, não vá embora. Não ainda. Algo em sua voz, uma nota de medo genuíno, fez Marta hesitar. Apesar de seu melhor julgamento, ela se viu assentindo. Tudo bem, mas precisamos de limites mais claros. Concordo, ele disse, alívio evidente em sua expressão. Eles caminharam de volta para a casa em silêncio, o breve momento de intimidade, já desvanecendo como o dia outonal ao redor deles, mas deixando sua marca em ambos os corações. A semana seguinte trouxe um desenvolvimento inesperado que complicou ainda mais sua delicada situação. Lauro Torres, antigo sócio comercial e amigo de Eduardo, chegou sem aviso à mansão Vista Verde. Tive que ver por mim mesmo, declarou Lauro enquanto entrava no escritório de Eduardo, onde Marta o estava ajudando a revisar relatórios trimestrais. 3 meses de você trabalhando remotamente, cancelando aparições no conselho e enviando sua assistente para reuniões importantes em seu lugar. Os rumores estão circulando, Eduardo. Lauro lançou um olhar suspeito para Marta, que imediatamente começou a recolher seus papéis para sair. Fique, Eduardo ordenou suavemente, depois virou-se para seu amigo. Lauro, esta é Marta Ribeiro, minha assistente pessoal. Marta, Lauro. Torres, CFO da Negreiros Tecnologia e preocupado profissional. Lauro não esboçou um sorriso com a apresentação. Precisamos conversar em particular, Eduardo. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente de Marta. Ela tem minha completa confiança. A declaração enviou uma corrente calorosa através de Marta, mesmo enquanto ela reconhecia as complicações que representava. A expressão de Lauro escureceu. Tudo bem. O conselho está ficando inquieto. Sua ausência está criando instabilidade. A Meridiana Tech está circulando com uma oferta de aquisição hostil e nossas ações caíram 12% em 2 meses. Precisamos de você de volta em São Paulo, visivelmente no comando. Eduardo permaneceu calmo. A empresa está se saindo excepcionalmente bem sob o arranjo atual.
Os números trimestrais. Não se trata dos números, Lauro interrompeu. Trata-se de percepção, liderança, confiança. Estão acontecendo coisas que você deveria saber. Sussurros de sabotagem interna, potenciais vazamentos de informações proprietárias. Eduardo inclinou-se para a frente, seu interesse despertado. Que tipo de vazamentos? Lauro olhou novamente para Marta. Apesar das garantias de Eduardo, ele claramente não estava confortável falando livremente na presença dela. Está relacionado ao projeto Fênix, ele disse cripticamente. Marta observou enquanto a expressão de Eduardo mudava sutilmente. Marta, você poderia nos dar um momento, afinal? Ela assentiu, reunindo seus materiais e saindo do escritório. Ao fechar a porta atrás de si, não pôde deixar de se perguntar sobre o projeto Fênix. E por que sua mera menção havia causado tanta tensão? Mais tarde naquela noite, Marta trouxe a medicação noturna de Eduardo para encontrá-lo em pé na janela de seu quarto, olhando para os terrenos iluminados pela lua, sua postura rígida de estresse. Lauro saiu? Ela perguntou, deixando a bandeja com seus comprimidos e água. De volta para São Paulo, Eduardo confirmou sem se virar. Ele não está feliz comigo. Marta aproximou-se cautelosamente. A empresa está com problemas? Não da maneira que ele pensa. Eduardo finalmente virou-se para encará-la, sua expressão perturbada. O projeto Fênix não é um produto ou serviço. É uma investigação interna que lancei 6 meses atrás, antes que minha condição piorasse. Investigação sobre o quê? Ele hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Sobre os registros médicos de Olívia. Inconsistências que encontrei após sua partida que nunca fizeram sentido. Marta sentiu um arrepio. Que tipo de inconsistências? Sua autópsia mostrou traços de um medicamento que não lhe foi prescrito. Que poderia ter exacerbado sua condição, acelerado a ruptura do aneurisma. Sua voz estava controlada, mas Marta podia ouvir a corrente subjacente de dor. Por anos disse a mim mesmo que era um erro do hospital, uma confusão em seu tratamento durante aquelas horas finais. Mas você não acredita mais nisso, Marta, disse suavemente, começando a entender. Eduardo balançou a cabeça. Contratei investigadores particulares, pedi que revisassem discretamente tudo. O medicamento estava em seu sistema antes de ela chegar ao hospital. A implicação pairou pesada no ar. Marta lutou para processar o que ele estava sugerindo. Você está dizendo que alguém deliberadamente deu a ela algo prejudicial? Não sei, Eduardo admitiu, passando a mão pelo cabelo em frustração. Talvez ela tenha tomado por conta própria, sem saber o risco de interação. Talvez alguém na casa tenha dado a ela, pensando que ajudaria com suas dores de cabeça. Ou talvez não tenha sido acidental. Marta concluiu o pensamento que ele não conseguia expressar. Seus olhos se encontraram em compreensão compartilhada da gravidade de tal possibilidade. Quem iria querer prejudicar Olívia? Marta perguntou. A expressão de Eduardo endureceu. Na época, a Negreiros Tecnologia estava prestes a lançar um sistema de criptografia quântica que teria revolucionado a segurança cibernética. Havia interesses poderosos que não queriam essa tecnologia no mercado. Concorrentes, entidades estrangeiras, até mesmo certas facções governamentais. E eles atacariam sua esposa para detê-lo? Marta não conseguiu esconder o horror em sua voz. Parece paranoico, eu sei. Mas neste setor, especialmente na interseção entre segurança nacional e empresa privada... Ele parou, depois continuou mais suavemente. Ou talvez eu esteja procurando conspiração, onde só havia tragédia. Uma maneira de deslocar minha culpa para forças externas. Marta aproximou-se, seus limites profissionais momentaneamente esquecidos. É por isso que você reabriu a ala leste? Para procurar respostas? Ele assentiu. Tenho passado por suas coisas, seus diários, procurando qualquer pista sobre o que poderia ter acontecido naquele dia. Com quem ela falou, quem visitou a casa. Agora informações sobre o projeto Fênix estão vazando, disse Marta, conectando os pontos. O que significa que alguém sabe que você está investigando. Exatamente. Os olhos azuis de Eduardo
fixaram-se nos dela intensamente. É por isso que Lauro me quer de volta em São Paulo, para conter a situação antes que saia do controle. Mas não posso sair agora, não quando finalmente estou fazendo progresso. Marta hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. O que você encontrou? Eduardo moveu-se até sua mesa e retirou um pequeno livro encadernado em couro de uma gaveta, trancada. O último diário de Olivia. Ela escrevia quase todos os dias. Ele abriu-o cuidadosamente, virando para uma página marcada. 3 dias antes de morrer, ela escreveu sobre um visitante, alguém do meu passado que havia reaparecido recentemente em nossas vidas. Ele entregou a Marta o diário, seus dedos roçando os dela na troca. A entrada era breve, mas reveladora. 12 de abril. O velho amigo do EV apareceu novamente hoje enquanto E estava em Berlim. Algo sobre seu súbito reaparecimento depois de todos esses anos não parece certo. Ele fez tantas perguntas sobre o trabalho do E, especialmente o projeto quântico. Disse que estava apenas se atualizando, mas seu interesse parecia calculado. Não contei ao E sobre a visita. Ele está sob pressão suficiente com as negociações de Berlim. Mas vou fazer algumas investigações por conta própria. Se vê tem motivos ocultos e precisa saber antes do lançamento do projeto. Marta olhou para cima da página. Vê? Vitor Dantas. Eduardo forneceu, sua voz tensa com emoção controlada. Meu colega de quarto na faculdade antes de conhecer Olivia. Começamos nossa primeira empresa juntos. Mas ela desmoronou quando ele quis vender nosso trabalho inicial de criptografia para compradores estrangeiros questionáveis. Comprei sua parte e não tínhamos falado por quase uma década. Até que ele reapareceu de repente pouco antes do falecimento de Olivia. Marta observou, um arrepio percorrendo-a. Eduardo assentiu sombriamente. De acordo com os registros da equipe doméstica daquela época, ele visitou 3 vezes na semana antes dela morrer. A última visita foi na manhã de seu colapso. A implicação pairou entre eles como uma presença física. Marta fechou cuidadosamente o diário, sua mente correndo com esta nova informação. Você o confrontou? Não consigo encontrá-lo, Eduardo admitiu. Após a morte de Olivia, ele desapareceu novamente. Mas há 6 meses, seu nome apareceu no Conselho de Diretores da Meridiana Tech, a mesma empresa que agora tenta uma aquisição hostil da Negreiros Tecnologia. Marta inspirou profundamente. Isso não pode ser coincidência. Não, Eduardo concordou. É por isso que Lauro está tão preocupado. Se a Meridiana for bem-sucedida na aquisição, eles terão acesso a tudo, incluindo toda a nossa pesquisa de criptografia quântica, a mesma tecnologia que Vitor tentou vender anos atrás. Você procurou as autoridades? Marta perguntou. A expressão de Eduardo tornou-se amarga. Com o quê? Uma entrada criptografada de diário e coincidências de negócios? Preciso de provas, Marta. Provas reais antes que possa fazer acusações dessa magnitude. Marta estudou seu rosto, as linhas de exaustão, as sombras de luto, mas também a determinação ardente. Ela percebeu que sua doença, embora real, havia se tornado secundária a esta busca pela verdade sobre o falecimento de Olivia. Deixe-me ajudá-lo, ela disse calmamente, surpreendendo a si mesma com a oferta. Eduardo pareceu igualmente surpreso. Esta não é sua batalha, Marta. Poderia ser perigoso se Vitor ou a Meridiana perceberem que você está envolvida. Já estou envolvida, ela apontou. E tenho acesso a áreas da casa, relacionamentos com funcionários que você não tem. Eu poderia encontrar coisas que você poderia perder. A preocupação em seus olhos a tocou profundamente. Por que você arriscaria isso? Por mim? Marta considerou sua resposta cuidadosamente, ciente de que estavam pisando em território muito além de empregador e empregada. Porque acredito que todos merecem saber a verdade sobre as pessoas que perderam. E por quê? Ela hesitou, então continuou com certeza tranquila. Porque me importo com o que acontece com você, Eduardo. A admissão pairou entre eles, simples mas profunda. Eduardo aproximou-se, seus olhos procurando os dela. Marta, ele começou, sua voz baixa e intensa. Se você fizer isso, não há como voltar para como as coisas eram.
Você fará parte de algo que poderia ter sérias consequências. Eu sei, ela respondeu firmemente. Mas às vezes fazer a coisa certa significa cruzar linhas que você nunca pensou que cruzaria. Naquele momento, com a luz da lua entrando pelas janelas e o diário de Olivia entre eles, Marta sentiu uma mudança em seu relacionamento. Uma conexão mais profunda forjada em propósito compartilhado e confiança crescente. Os limites que ela havia insistido apenas dias atrás pareciam menos definitivos agora, turvados pelo peso do que acabavam de descobrir. Enquanto permaneciam juntos, planejando seus próximos passos para desvendar o mistério em torno dos últimos dias de Olivia, Marta não podia ignorar a voz em sua cabeça, alertando-a de que estava se envolvendo emocionalmente de maneiras que iam muito além da preocupação profissional. No entanto, outra voz, igualmente insistente, dizia-lhe que algumas conexões transcendiam limites convencionais, que o que estava crescendo entre ela e Eduardo era tão inevitável quanto as estações mudando fora das janelas da Vista Verde. O que começara como um simples trabalho havia evoluído para uma complexa teia de emoção, mistério e perigo potencial. E Marta Ribeiro, que sempre vivera uma vida cautelosa e prática, agora se encontrava no centro de uma história muito maior do que jamais poderia ter imaginado, uma que testaria não apenas sua coragem, mas também seu coração. As semanas que se seguiram transformaram a mansão Vista Verde de um santuário de convalescença em um centro de investigação secreta. Marta e Eduardo estabeleceram uma rotina cuidadosa, durante o dia, mantendo as aparências de empregador e assistente, à noite, montando o quebra-cabeça dos últimos dias de Olivia. O papel de Marta provou-se inestimável. Suas conexões com os funcionários renderam informações que Eduardo jamais poderia ter acessado. Rosa, a governanta que havia trabalhado na Vista Verde durante a época de Olivia, lembrava-se vividamente das visitas de Vitor Dantas. Havia algo nele que deixava a senhora Negreiros desconfortável. Rosa confidenciou a Marta enquanto dobravam lençóis uma tarde. Ela sempre era tão acolhedora com os associados do Sr. Negreiros, mas com o Sr. Dantas ela era diferente, cautelosa. E você, chegou a ouvir alguma das conversas deles? Marta perguntou casualmente. Rosa hesitou. Não era meu lugar escutar, mas... Na última vez que ele visitou, as vozes deles estavam alteradas. A senhora Negreiros mandou ele sair. Disse que sabia o que ele estava tentando fazer. Ele disse algo sobre ela não entender o quadro maior. Ela baixou ainda mais a voz. Mais tarde naquele dia, levei chá para ela. Ela parecia aflita, fazendo ligações em seu estúdio. Quando entrei, ela rapidamente desligou e fechou seu laptop. Esta informação levou Marta e Eduardo a procurar o antigo laptop de Olivia, que eventualmente encontraram guardado em um armário esquecido em seu estúdio. O dispositivo estava protegido por senha, mas Eduardo, baseando-se no conhecimento íntimo dos hábitos de sua esposa, conseguiu acessá-lo após várias tentativas. Os e-mails e documentos que descobriram pintaram um quadro perturbador. Nos dias antes de seu colapso, Olivia estava conduzindo sua própria investigação sobre Vitor Dantas, descobrindo conexões entre ele e empresas estrangeiras de tecnologia com ética questionável. Seu e-mail final, nunca enviado, era endereçado ao próprio Eduardo. Eduardo, preciso falar com você urgentemente. O envolvimento de Vitor vai além da espionagem industrial. Reuni evidências de que ele está trabalhando com a Meridiana para sabotar o lançamento do projeto quântico. Por favor, me ligue assim que receber isso, não importa a hora. Eu te amo. O datado do dia de seu colapso, o e-mail havia permanecido em sua pasta de rascunhos, nunca alcançando seu destinatário pretendido. Ela sabia. Eduardo sussurrou. Seu rosto pálido enquanto sentavam lado a lado no estúdio de Olivia, o laptop entre eles. Ela estava tentando me alertar. A descoberta apenas aprofundou o mistério. Se Vitor realmente havia visitado naquela manhã, o que havia acontecido entre eles? Poderia ele ter, de alguma forma, administrado a medicação encontrada no sistema? De Olivia? Tarde da noite, enquanto Marta organizava as evidências digitais que haviam reunido, ela notou algo.
uma pasta no armazenamento em nuvem de Olivia, rotulada simplesmente como seguro. Dentro, havia um arquivo de vídeo datado da manhã de seu colapso. Eduardo, ela chamou, seu coração acelerando. Acho que você precisa ver isso. Ele juntou-se a ela na mesa, seu ombro pressionando contra o dela enquanto se inclinavam em direção à tela. Marta clicou em play e o rosto de Olivia preencheu o display, bonita, determinada e muito viva. A visão fez Eduardo inalar bruscamente ao seu lado. Se você está assistindo isso, Olivia começou, sua voz firme apesar da preocupação evidente em seus olhos. Então algo aconteceu comigo e preciso que você saiba a verdade. Vitor, Dantas não é quem você pensa que é, Eduardo. Ele tem trabalhado com a Meridiana Tech para roubar a tecnologia de criptografia quântica. Quando isso falhou, eles desenvolveram uma abordagem mais agressiva. Ela olhou diretamente para a câmera, como se estivesse olhando através do tempo, para os olhos de Eduardo. Ele veio à casa esta manhã com um ultimato. Ou você vende a tecnologia para a Meridiana por uma fração de seu valor, ou eles destruirão tudo o que você construiu. Quando ameacei expô-lo, Ela pausou, visivelmente abalada. Ele insinuou que acidentes acontecem o tempo todo, que nenhum sistema de segurança pode proteger contra todas as ameaças. Marta sentiu Eduardo tensionar ao seu lado, sua respiração tornando-se superficial. Vou à polícia com o que sei, Olivia continuou. Mas primeiro, estou enviando a você todas as evidências que reuni. Está nesta pasta, transações financeiras ligando Vitor a contas offshore, comunicações com executivos da Meridiana, tudo o que você precisará para detê-los. Ela inclinou-se mais perto da câmera, sua expressão suavizando-se. Eduardo, se algo acontecer comigo, por favor, não se perca no luto ou na culpa. O que construímos juntos vai além de impérios empresariais. Trata-se de criar algo significativo, algo que ajude as pessoas. Não deixe que eles tirem isso de você também. Suas palavras finais foram faladas com tal ternura que Marta sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Eu te amo mais que tudo. Lembre-se disso, sempre. O vídeo terminou, deixando um silêncio profundo em seu rastro. Marta virou-se para Eduardo, cujo rosto havia ficado completamente branco, seus olhos fixos na imagem congelada de sua esposa. Ela nunca chegou à polícia, ele disse finalmente, sua voz oca. O aneurisma, ou o que pensávamos ser apenas um aneurisma, aconteceu horas após esta gravação. A mente de Marta corria com as implicações. A medicação no sistema dela poderia ter sido administrada durante a visita de Vitor, Eduardo completou, um tom perigoso entrando em sua voz. Algo para desencadear o aneurisma ou acelerar sua ruptura. Algo que pareceria natural, especialmente em alguém com seu histórico familiar de problemas cerebrovasculares. Ele levantou-se abruptamente, andando pela sala, com energia renovada. Nós o pegamos, Marta. Com este vídeo e as evidências que Olivia coletou, podemos provar o envolvimento de Vitor em espionagem corporativa no mínimo, e se pudermos ligá-lo à medicação encontrada no sistema dela, significaria provar que ele foi responsável por sua morte. Marta disse calmamente, observando a transformação de Eduardo de viúvo de luto para marido vingador com uma mistura de preocupação e admiração. Preciso levar isso a Lauro e ao conselho imediatamente, Eduardo declarou. E à Polícia Federal. Isso vai além de rivalidade corporativa. Trata-se de justiça para Olivia. Marta também se levantou, colocando uma mão firme em seu braço. Eduardo, precisamos ser cuidadosos. Se Vitor perceber que temos essas evidências antes que as autoridades estejam envolvidas. Tenho sido cuidadoso por 5 anos, ele interrompeu, cobrindo a mão dela com a sua. Tenho sido cuidadoso enquanto eles planejavam desmantelar tudo o que Olivia e eu construímos. Chega! A determinação em seus olhos era igualada apenas pela intensidade de seu aperto na mão dela. Marta reconheceu a transformação acontecendo diante dela. Eduardo Negreiros estava reclamando não apenas sua empresa, mas seu propósito. Então deixe-me ajudá-lo a fazer isso direito, ela disse firmemente. Organizamos tudo esta noite. Contatamos seus advogados primeira coisa pela manhã
depois a Polícia Federal. Nos movimentamos decisivamente, mas estrategicamente. Algo em sua abordagem prática pareceu centrá-lo. Ele assentiu, sua respiração mais estável. Você está certa, como sempre. Eles trabalharam pela noite, organizando as evidências de Olivia, cruzando-as com registros financeiros da Negreiros Tecnologia e preparando um caso abrangente contra Vitor Dantas e seus colaboradores na Meridiana Tech. Quando o amanhecer raiou sobre a mansão Vista Verde, eles haviam montado uma narrativa irrefutável de espionagem corporativa, traição e, potencialmente, algo muito mais sinistro. Eduardo fez as ligações necessárias ao primeiro raio de luz, colocando em movimento uma cadeia de eventos que logo abalaria o mundo corporativo. Ao meio-dia, seus advogados haviam chegado à Vista Verde, seguidos horas depois por agentes federais que ouviram com interesse crescente as evidências apresentadas. Marta observava da periferia enquanto Eduardo comandava a sala, articulado, focado e exalando uma autoridade que estivera dormente durante seus meses de doença. Este era o titã dos negócios que o mundo conhecia, mas agora temperado com uma humanidade e propósito que transcendiam o mero sucesso corporativo. Quando os oficiais finalmente partiram, levando com eles cópias de todas as evidências, Eduardo encontrou Marta no jardim, sentada no mesmo banco onde haviam compartilhado sua primeira conversa significativa semanas antes. Está feito, ele disse, sentando-se ao lado dela, com um cansaço que falava de exaustão emocional, em vez de física. A Polícia Federal está agindo contra Vitor esta noite. As ações da Meridiana já estão despencando com rumores de investigação federal. Marta estudou seu rosto na luz que se esvaía. Como você se sente? Era uma pergunta simples, mas uma que pareceu pegá-lo desprevenido. Ele a considerou seriamente antes de responder. Vingado. Aliviado. Com raiva por ter demorado tanto. Ele pausou, virando-se para encontrar seu olhar. Mas principalmente, sinto como se finalmente pudesse respirar novamente. Como se estivesse prendendo a respiração por 5 anos sem perceber. Olivia ficaria orgulhosa, Marta disse suavemente. Você não apenas protegeu a empresa, você defendeu o que era certo, mesmo quando significava enfrentar verdades dolorosas. Eduardo assentiu, emoção cruzando suas feições. Fiquei pensando sobre o que ela disse naquele vídeo, sobre criar algo significativo. Por anos depois que ela se foi, perdi de vista isso. Eu estava apenas acumulando poder e riqueza sem propósito. E agora? Marta provocou gentilmente. Agora quero reconstruir a Negreiros Tecnologia com essa missão em seu núcleo. Usar a tecnologia de criptografia quântica não apenas para lucro, mas para proteger sistemas vulneráveis, hospitais, infraestrutura pública, organizações humanitárias. Seus olhos iluminaram-se com uma paixão que Marta não havia visto antes. Esse seria um legado digno de Olivia. A brisa outonal sussurrava através das árvores ao redor deles, carregando o cheiro de terra e mudança. Marta sentiu um turbilhão complexo de emoções. Orgulho pelo que haviam realizado juntos, admiração pela transformação de Eduardo e uma inegável tristeza pelo que inevitavelmente viria a seguir. Você vai retornar para São Paulo, ela disse, tornando-o uma afirmação em vez de uma pergunta. Sim, ele confirmou. Há muito a fazer. Procedimentos legais contra Vitor e seus associados, reestruturação da empresa, implementação da nova visão. Ele hesitou, então acrescentou. Calmamente, gostaria que você viesse comigo. O coração de Marta tropeçou em seu peito. Para São Paulo. Como minha assistente executiva, ele esclareceu, depois acrescentou com um toque de incerteza. Por enquanto. A implicação dessas duas palavras pairou entre eles. Uma sugestão de possibilidade, de evolução, além dos limites profissionais quando o momento fosse certo. Eduardo, Marta começou cuidadosamente. Estes últimos meses foram extraordinários. O que compartilhamos, o que descobrimos juntos. Ela tomou um fôlego estabilizador. Mas preciso ter certeza de que o que você está sentindo,
O que ambos estamos sentindo não é apenas produto dessas circunstâncias intensas. Ele considerou suas palavras pensativamente. Você acha que uma vez que eu esteja de volta à minha vida normal, cercado por poder e privilégio novamente, voltarei a ser o homem que era antes? Não exatamente, ela respondeu. Mas trauma, doença, propósito, compartilhado. Eles criam laços poderosos que podem parecer outra coisa. E você ainda está se curando da perda de Olivia, de aprender a verdade sobre sua morte. O olhar de Eduardo permaneceu firme no dela. Você está preocupada que eu esteja transferindo meus sentimentos por ela para você. Talvez, Marta admitiu. Ou que eu tenha me tornado um símbolo de redenção em vez de uma pessoa por direito próprio. Para sua surpresa, ele sorriu. Uma expressão genuína e calorosa que transformou suas feições. Marta Ribeiro, desde o momento em que você entrou no meu escritório e não se encolheu diante da minha grosseria, você nunca foi um símbolo de nada exceto você mesma. Sua honestidade, sua compaixão prática, sua bússola moral inabalável, estes são exclusivamente você. Ele pegou sua mão cuidadosamente, como se fosse algo precioso. Não vou fingir que não estou ainda de luto por Olivia. Provavelmente sempre estarei de alguma forma, mas o que sinto por você não é uma substituição ou uma transferência. É totalmente novo, inesperado e real. Marta sentiu lágrimas ameaçando com suas palavras. Mesmo assim, ambos precisamos de tempo. Você tem uma empresa para reconstruir, uma batalha legal pela frente. Eu tenho responsabilidades familiares, uma vida que foi colocada em espera. Então, talvez ambos precisemos de espaço para encontrar nossos verdadeiros caminhos. Ele sugeriu, embora ela pudesse ver que lhe custou dizer isso. E se esses caminhos convergirem novamente? Então será porque os escolhemos livremente, Marta completou, apertando sua mão. Não por causa de circunstâncias extraordinárias que nos empurraram juntos. Entendimento passou entre eles. Reconhecimento de que às vezes a escolha mais corajosa era a paciência em vez da busca imediata. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. A notícia estourou da prisão de Vitor Dantas sob acusações de espionagem corporativa, com investigações em andamento sobre a morte prematura de Olivia Negreiros. Eduardo fez um retorno triunfante à sede da Negreiros Tecnologia, anunciando uma nova direção para a empresa focada em aplicações éticas de sua tecnologia de segurança. Na manhã final de Marta, na mansão Vista Verde, ela encontrou Eduardo no estúdio de Olivia. Ele estava cuidadosamente embalando suas pinturas inacabadas, preparando-as para transporte. Você está levando-as para São Paulo? Marta perguntou da porta. Ele assentiu. Estou estabelecendo uma fundação de arte em nome dela. Estas serão exibidas junto com obras completas de sua coleção. Ela sempre quis apoiar artistas emergentes que usam seu talento para comentário social. Marta sorriu, reconhecendo este gesto como parte de seu processo de cura, honrando a memória de Olivia enquanto seguia em frente com sua própria vida. Esse é um belo tributo. Eduardo deixou a pintura que estava embalando e aproximou-se dela. Tenho algo para você, ele disse, retirando um pequeno envelope de seu bolso. Marta aceitou-o curiosamente. Dentro havia um cheque com um valor que a fez ofegar. Eduardo, não posso aceitar isso. Está muito além de uma indenização razoável. Não é indenização, ele corrigiu gentilmente. É capital de investimento. Você mencionou uma vez que sua irmã queria abrir um pequeno negócio de buffet, mas faltavam os fundos iniciais. Isso deve ser suficiente para que isso aconteça, e para ajudar com o fundo educacional de seu sobrinho. Marta olhou para ele sem palavras com a emoção. Não sei o que dizer. Diga que você vai usá-lo, diga que vai dar a Catarina e seu filho a estabilidade que eles merecem. Sua expressão tornou-se sincera. E diga que manterá contato. Não como minha funcionária, mas como alguém que importa profundamente para mim. Marta assentiu, incapaz de expressar sua concordância devido ao nó em sua garganta. Em vez disso, ela deu um passo à frente e o abraçou. Seu primeiro abraço verdadeiro, livre das restrições de seus antigos papéis. Obrigada, ela sussurrou contra seu ombro. Por tudo.
Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também um senso de correção sobre o caminho à frente. Eu deveria ir, Marta disse. Meu trem parte em 1 hora. Eduardo a acompanhou até a entrada da mansão Vista Verde, onde um carro esperava para levá-la à estação. Antes que ela entrasse, ele tomou ambas as mãos dela nas suas. Marta Ribeiro, você entrou na minha vida quando eu estava no meu ponto mais baixo. Fisicamente fraco, emocionalmente perdido e espiritualmente quebrado. Você me ajudou a encontrar mais do que apenas a verdade sobre Olivia. Você me ajudou a redescobrir minha própria humanidade. Ela sorriu através de suas lágrimas. E você me mostrou que, às vezes, as jornadas mais importantes não são as que nos levam a novos lugares, mas as que nos levam mais profundamente à compreensão de quem realmente somos. Sua despedida não foi preenchida com promessas ou declarações. Não precisava ser. O que existia entre eles transcendia o romance convencional. Era uma conexão forjada em propósito compartilhado, respeito mútuo e o tipo de entendimento que vem apenas de testemunhar os momentos mais vulneráveis de outra pessoa. Enquanto o carro se afastava da mansão Vista Verde, Marta olhou para trás para a mansão que havia mudado sua vida tão profundamente. Eduardo estava emoldurado na entrada, uma figura solitária contra a grandeza de sua casa. Mas diferente do bilionário solitário que ela havia encontrado pela primeira vez, ele agora estava de pé, ereto e determinado, um homem recomprometido a viver uma vida com significado. 6 meses depois, Marta sentou-se em seu modesto apartamento em Belo Horizonte, revisando o plano de negócios da empresa de buffet, agora próspera, de sua irmã. O noticiário da noite tocava suavemente ao fundo até que um nome familiar chamou sua atenção. Vá Negreiros Tecnologia anunciou hoje uma iniciativa revolucionária para fornecer serviços de criptografia quântica gratuitamente a hospitais e organizações humanitárias em todo o mundo. O CEO Eduardo Negreiros, que recentemente testemunhou no julgamento em andamento contra o ex-sócio comercial Vitor Dantas, declarou que a iniciativa honra o legado de sua falecida esposa, Olivia Negreiros, cuja fundação continua a apoiar artistas que abordam questões sociais através de seu trabalho. Marta sorriu enquanto Eduardo aparecia na tela, parecendo saudável e engajado ao descrever a iniciativa para repórteres. O olhar assombrado havia desaparecido de seus olhos, substituído pelo olhar claro de um homem que havia encontrado seu propósito novamente. Seu telefone tocou com uma mensagem. Ela olhou para baixo para ver o nome de Eduardo na tela. Sua primeira comunicação em meses. A iniciativa quântica foi lançada hoje. Pensei que você gostaria de saber que sua conversa motivacional em certo banco de jardim acabou levando à proteção de sistemas vulneráveis em 27 países. O conselho acha que perdi a cabeça, doando nossa tecnologia mais valiosa. Mas pela primeira vez em anos, sei que estou exatamente onde deveria estar. E você? Marta sentiu um calor se espalhar por ela enquanto digitava sua resposta. O negócio da minha irmã está prosperando. Meu sobrinho entrou para o quadro de honra. E acabo de receber uma oferta para gerenciar um programa de extensão comunitária para uma fundação local. Escala diferente da Negreiros Tecnologia, mas o mesmo princípio, criar algo significativo. Estou exatamente onde preciso estar. Por enquanto. Ela hesitou, então acrescentou. PS. Diga ao conselho que as coisas verdadeiramente valiosas na vida nunca diminuem por serem compartilhadas. A resposta dele veio segundos depois. Isso soa exatamente como algo que Olivia teria dito. E algo que Marta Ribeiro colocaria em prática. 2 mulheres extraordinárias que mudaram um homem comum para melhor. PS. Por enquanto, deixa espaço para caminhos convergirem quando o momento for certo. Estou contando com isso. Marta colocou seu telefone de lado, um contentamento silencioso se estabelecendo sobre ela. A jornada que havia começado com uma simples candidatura a emprego havia transformado não apenas a vida de Eduardo, mas a sua própria. Ela havia entrado na mansão Vista Verde como uma governanta e emergido como uma mulher que entendia que
Às vezes, os maiores atos de serviço não são sobre limpar espaços, mas ajudar a curar almas, incluindo a sua própria. Fora de sua janela, folhas de outono flutuavam na luz do início da noite, lembrando-a de conversas em um banco de pedra ao lado de um lago. Se seu caminho um dia a levaria de volta a Eduardo Negreiros, isso ainda estava por se ver. Mas, enquanto, ela estava grata pela jornada que haviam compartilhado. Uma jornada de verdade, cura e o poder silencioso da conexão humana que transcende riqueza, status e circunstância. No final, eles haviam dado um ao outro o presente mais valioso possível, a coragem de seguir em frente, carregando as lições do passado sem serem definidos por elas. E em um mundo frequentemente movido por poder e posse, talvez essa fosse a maior fortuna de todas.